E na noite de hoje, quero pensar com você mais um pouco na palavra do Senhor. Pensando no texto de 1 Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 10. Abra sua Bíblia, vamos ler esses textos. Diz assim o texto: à medida em que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Mas os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para os que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos orar? Pai querido, ó Deus, estamos diante da sua palavra na noite de hoje e queremos pedir ao Senhor que a aplique em nosso coração. Fala conosco, ó Deus, através da sua palavra. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, quero nessa noite pensar com você sobre a unidade do testemunho. À medida que o apóstolo Pedro vai continuando a sua carta, vai escrevendo, ele vai falar agora de uma verdade extremamente importante. Ele vai falando da importância do testemunho. Porque à medida em que a igreja aqui, nesse contexto, ela ia se espalhando pelo mundo, e à medida em que eu e você estamos também nos espalhando, misturando, entrando nos lugares, interagindo é a palavra com o mundo, nós precisamos então influenciar esse mundo, de maneira que impactemos, causemos transformações. A igreja que Pedro escreve está crescendo, e esse crescimento deveria ser um crescimento que causasse de fato impacto, transformação, por onde aqueles irmãos que estão fugindo, já falei disso na introdução da carta, passassem. E para isso era preciso manter a consciência, na consciência daqueles irmãos, e assim também na minha e na sua consciência, o significado da unidade, para que possamos perseverar em meio às dificuldades. Assim como a necessidade de uma vida de testemunho é fundamental nesse momento também, de maneira em que a nossa vida proclame a graça de Deus, de maneira em que a nossa conduta anuncie a graça de Deus. Então o apóstolo Pedro, escrevendo esta carta no capítulo 2, a partir do verso 4, ele vai novamente conectar o segundo bloco, o segundo capítulo dessa carta ao primeiro, ao bloco anterior. Agora Pedro vai usar uma metáfora diferente da metáfora anterior. Ele vai usar a metáfora das pedras vivas. No início do capítulo 2, ele usa a metáfora das crianças, do recém-nascido. Agora ele vai usar uma metáfora falando do crente, do servo de Deus, como pedra viva. E a pedra viva principal é Cristo Jesus. E toda a orientação vai começar a partir de um condicionamento que está no início do verso 4. Pedro começa dizendo: à medida em que se aproximam dele, a pedra viva. Pedro vai dizer o seguinte: olha, a santidade está na medida da proximidade. À medida em que nos aproximamos de Deus, à medida em que eu e você tomamos consciência, nos relacionamos com esse Deus, então nos tornamos ainda mais santos. Amados,
À medida em que pecamos, o pecado nos distancia de Deus, mas à medida em que nos santificamos, nós vamos nos aproximando gradativamente, paulatinamente, à semelhança de Cristo e dessa forma estamos mais próximos de Deus. Esse é um fato que nós devemos ter em mente. A santidade e a vida de testemunho tornam-se cada vez mais natural, facilitada à medida em que nós nos aproximamos de Deus e vivemos de maneira agradável a Ele. Pedro vai então dizer isso, olha, à medida em que vocês se aproximam, agora que vocês não são mais crianças, como diz lá no capítulo 2, ou melhor, como vocês crianças que já provaram que o Senhor é bom, no verso 3, e aí ele vai dizer, à medida em que se aproximam dele, amados, é muito interessante que Pedro vai usar a palavra aproximar. E aproximar aqui no original grego significa vir com a ideia de permanecer. É alguém que vai a Cristo para permanecer. Então, aproximar-se de Deus, aproximar-se de Cristo, não é uma sanfona aonde eu vou e volto. Não é um ioiô onde eu estou e vou e volto. Nós devemos nos aproximar de Deus com a intenção de permanecer perto dele, guardados, protegidos, em segurança. É a ideia de ter uma comunhão íntima com Cristo. Amados, precisamos entender isso. A vida de testemunho, a consciência da unidade, ela cresce à medida em que nos aproximamos do Senhor. Toda necessária proximidade em relação ao irmão precisa ser precedida da proximidade com Cristo. E repetidamente, Pedro vai dizer isso, é necessário chegar-se ao Senhor. Vocês lembram que eu falei aqui na última quarta-feira sobre a prática do amor com os irmãos, a prática de uma vida relacional, mas tudo isso só é possível se primeiro estivermos próximos do Senhor. Só assim nós conseguiremos entender isso. Só assim permitiremos que o senhorio de Cristo marque o nosso coração, a nossa igreja, a nossa forma de ser igreja de maneira contínua. Nós não conseguiremos, amados, um testemunho eficaz. Nós não conseguiremos ser uma igreja relevante se tentarmos fazer isso mantendo uma certa distância do Senhor, mantendo uma certa distância da palavra, mantendo uma certa distância da santidade. É preciso mergulhar em Deus, mergulhar na sua palavra, mergulhar nas verdades das Escrituras, para que então o nosso testemunho seja eficaz, não apenas um testemunho de palavras, mas um testemunho de vida, um testemunho de integridade, um testemunho que exemplifique o senhorio de Cristo Jesus em nós. Essa é uma realidade que precisamos entender. Então Pedro começa, olha, à medida em que vocês se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. E aí Pedro vai chamar a nossa atenção para a primeira coisa que eu quero pensar com você nessa noite, sobre a necessidade de perceber a unidade da igreja pelo testemunho através de uma vida exemplar. O testemunho, ele é fundamental na vida do cristão nesse tempo. Precisamos testemunhar. Testemunhar nas redes sociais, testemunhar nas nossas condutas, testemunhar nas nossas relações interpessoais, testemunhar nas nossas casas, testemunhar em todos os lugares onde vamos. E o maior testemunho que temos é uma vida exemplar. Verso 5, Pedro vai dizer assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro vai dizer que Cristo é a pedra viva e que nós também estamos sendo usados como pedras vivas. Nós cristãos temos uma identificação e união íntima com Cristo. Por isso, a vida que existe em Cristo também deve existir em nós. Aquilo que
Cristo faria nesse tempo, nós devemos fazer também. O exemplo de Cristo precisa ser o nosso exemplo de vida. O testemunho que a igreja e o cristão deve apresentar nesse tempo, meu querido irmão, deve ser a partir daquilo que vivem, não com base naquilo que falam, mas a conduta de cada um irá demonstrar o que nós temos e a que distância estamos de Cristo. O testemunho que temos dado evidencia a verdade do nosso coração. Se temos testemunhado ódio, se temos testemunhado mesquinharia, se temos testemunhado mentiras, falsidades, porfias, facções, isso evidencia que o nosso coração está longe de Cristo. Esse testemunho é falso. É um testemunho do pecado. O testemunho de Cristo é o testemunho do amor, da submissão, da obediência. Por isso Pedro vai dizer que devemos ter uma vida exemplar. Qual é o seu testemunho de vida? E esse testemunho de vida, Pedro vai dizer dessa vida exemplar, ele começa sendo uma pedra viva. Cristo é apresentado como a pedra viva principal. E aí Pedro faz isso de duas maneiras. Numa maneira primeira, metafórica, e também numa maneira segunda, como um paradoxo. Então Cristo é a pedra viva de maneira metafórica e como um paradoxo. Porque ele vai enfatizar que Cristo é a pedra angular e pedra de tropeço ao mesmo tempo. Pedro vai usar essas duas realidades. Por esse motivo, amados, cada um de nós precisa ter a consciência da sua condição no corpo de Cristo para que vivamos de maneira de não nos tornarmos pedra de tropeço. Ser pedra viva é saber que estamos sendo usados pelo Senhor para uma edificação. É ser aquele que não vai servir de pedra de tropeço para o outro. É ser aquele que vai transmitir vida. É ser aquele que vai transmitir o amor. É ser aquele que vai ser agente da transformação na vida do outro. Lá no livro de Judas, no verso de número 20, Judas vai dizer assim: edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Amados, precisamos entender que temos um lugar na construção do reino de Deus. Lugar esse determinado pelo próprio Deus. Mas esse lugar não pode servir de tropeço para o outro. Esse lugar não pode servir de escândalo ao outro. Ele deve servir de edificação para que o outro também possa estar no seu lugar. Estamos como instrumentos de Deus para servir aos outros. E Pedro continua dizendo, olha, a vida é exemplar de pedras vivas, porque vocês estão sendo na edificação de uma casa espiritual, ou seja, pedras vivas para uma casa espiritual. Deus está edificando a casa espiritual e é Deus quem faz isso. É o Espírito Santo quem faz a obra. Declaramos tantas vezes isso, mas não percebemos a realidade e a seriedade dessa afirmação. Deus vai colocar cada um de nós no devido lugar e integrando cada um de nós uns com os outros e cada um de nós com Cristo, de maneira em que sejamos uma união indivisível, sólida. O apóstolo Paulo, falando sobre essa casa espiritual, sobre essa realidade, vai fazer uma afirmação muito séria lá em Efésios 2,19, dizendo: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, nós somos membros de uma mesma família, unidos no mesmo lugar, casas espirituais. Casa espiritual, meu irmão, é toda a igreja de Cristo. É o templo do Espírito Santo. É o lugar onde Deus é revelado, abrangendo toda a igreja em todos os tempos sobre a terra. Cada crente é uma casa espiritual. Cada crente precisa ser agente da revelação de Deus na vida do outro. Deixa eu falar isso a você nessa noite. Como servo de Deus, você tem sido casa do Espírito ou casa da carne? A sua vida é uma vida que proclama a glória de Deus ou proclama
os desejos da carnalidade e do pecado. Pedro vai dizer que à medida que nos aproximamos de Deus, nos tornamos casas espirituais. Todos nós que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, amados, nos tornamos como pedras vivas. E depende de cada um de nós permitir que Deus nos insira nessa construção espiritual. E nessa construção espiritual, nós somos inseridos para cumprir o propósito de Deus e não para a exaltação do nosso ego. Somos inseridos para a exaltação e glorificação do nome de Deus. Somos inseridos para a edificação do reino de Deus e não para satisfazer as nossas vontades. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 21, diz isso: no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nós devemos crescer em santidade. E aí é um teólogo comentarista chamado Uwe Romm. E ele faz uma afirmação sobre casas espirituais muito interessantes que eu quero dizer aqui para você. Preste atenção, ele vai dizer o seguinte: todos os que estão encaixados nessa casa de Deus têm suas tarefas diversas e especiais no respectivo lugar em que são sustentados, e ao qual simultaneamente dão sustentação pessoal. Dessa forma, o seu conjunto constitui um instrumento da revelação de Deus, por meio do qual torna-se possível que pessoas distantes encontrem o caminho até Deus. Cada um de nós está sendo encaixado através de uma tarefa diversa e também especial. E esse lugar vai permitir que pessoas longe de Deus se aproximem de Deus. Por isso o testemunho é importante. Por isso a unidade da igreja vai nos fazer testemunhar. E nesse testemunho da igreja, aqueles que estão longe de Deus se aproximam dele. É isso que Pedro está dizendo. E Pedro vai dizer ainda mais que nós somos casa espiritual para serem um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Amados, Pedro vai usar duas expressões seríssimas do Antigo Testamento: um sacerdócio real, um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Pedro não está falando de sacrifícios carnais e humanos. Pedro não está falando de autoflagelo. Pedro está falando de sacrifícios que são feitos através da ação do Espírito Santo em nós, nas nossas vidas. Cada membro do corpo, cada cristão vivo foi convocado para ser um sacerdote santo, para oferecer sacrifícios espirituais, sacrifícios que são gerados pelo Espírito Santo. E esse é o culminar desse primeiro trecho, dos versos 4 e 5. Cada um de nós foi chamado por Deus para ser um sacerdote, ser aquele que vai levar e se oferecer, se apresentar diante de Deus. A ideia do sacerdócio universal do crente. Nós não precisamos de mediadores humanos, nós não precisamos de sacrifícios humanos. Cristo Jesus é o único mediador entre os homens e Deus, e cada cristão tem liberdade de consciência, pode ser usado pelo Espírito Santo para entender a palavra e se oferecer integralmente a Cristo. Amado, do que você tem sido sacerdote? Esses sacrifícios que Pedro apresenta devem ser compreendidos de maneira correta, pois eles nada têm a ver com a ideia humana. A ideia humana de um sacrifício onde eu dou o que eu não tenho. A ideia humana de um sacrifício onde eu marco a minha carne. Não. Esse sacrifício, ele exemplifica uma vida santa. E Pedro vai dizer que são sacrifícios espirituais e eles devem ser aceitáveis. Sabe o que significa ser aceitável, meu irmão? Ser aceitável são ofertas que são geradas pelo Espírito Santo, autênticas, ofertas verdadeiras, ofertas de uma vida inteira, de uma vida íntegra, de uma vida correta com o Senhor. Não são ofertas baseadas em palavras de bajulação. Elas são aceitáveis porque elas são fruto da ação do Espírito Santo de Deus em nós.
As ofertas que têm relevância e aceitação perante o Senhor somente serão possíveis se forem geradas pelo Espírito Santo. São os frutos que produzimos. Essa é uma característica bastante interessante. Lá temos a parábola do joio e do trigo. E uma característica interessante é que o joio, ele parece trigo. Ele está no meio do trigo, ele tem jeito de trigo, ele tem tamanho de trigo, mas ele não tem fruto do trigo. O joio não produz fruto. Ofertas aceitáveis são para o trigo e não para o joio. E essa oferta aceitável, esse sacrifício, ele se refere basicamente numa ideia do Antigo Testamento. E essa ideia do Antigo Testamento, ela é uma ideia de uma oferta imolada, né? A ideia de algo que é apresentado vivo diante do Senhor e morte, e é morto como sacrifício. Agora, Pedro vai aludir à ideia de um sacrifício espiritual autêntico, mas ele só pode ser autêntico quando alguém morre. E a ideia é que nós nos coloquemos, os nossos corpos, como sacrifício vivo a Deus, para que a nossa carne possa morrer, para que possamos oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como Paulo disse lá em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Entre as oferendas espirituais, entre essas ofertas espirituais agradáveis a Deus, amados, nós podemos destacar algumas. A primeira é a oração, uma vida de oração. Não há proximidade de Deus sem oração. A segunda é ações de graça. Não há proximidade do Senhor sem ter um coração que produza ações de graça pela bondade de Deus. A terceira é o louvor. Não há proximidade de Deus sem o desejo ardente de louvar a Ele, de adorar a Ele. A outra é o fazer o bem. Não há proximidade de Deus aonde desejamos fazer o mal. Aqueles que estão próximos de Deus desejam ser agentes do bem, são proclamadores do bem, fazem o bem, não se deixam vencer pelo mal. Aqueles que estão próximos do Senhor fazem ofertas espirituais porque partilham dos seus recursos, não são gananciosos, não são avarentos, não estão dominados pelo mal. E acima de tudo, a maior oferta espiritual, o maior sacrifício que podemos oferecer ao Senhor é levar pecadores a Cristo Jesus. É levar pessoas a conhecer a Cristo. É produzir frutos testemunhando e anunciando o Cristo Jesus como o Senhor e Salvador. Meu irmão, dessas ofertas espirituais, quais você tem apresentado ao Senhor? Qual é o seu testemunho? Quais são os frutos? A segunda coisa que Pedro nos apresenta é que para que possamos desfrutar da unidade e assim testemunhar, precisamos entender que estamos fundamentados em Cristo. Nos versos de 6 a 8, ele vai dizer: pois assim é dito na Escritura, e ele vai usar o paralelo da pedra. Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Pedro vai através dessa metáfora da pedra, que ele mesmo ouviu de Cristo quando Cristo pergunta aos discípulos: que dizem o homem que sou? E aí Jesus faz aquela pergunta, né? E vocês o que dizem? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, sobre esta afirmação, edificarei a minha igreja. Sobre a afirmação de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro ouviu isso e agora Pedro vai dizer: olha, Cristo é a pedra angular, para falar daquilo que é a base de sustentação da igreja. Cristo é a base de sustentação da igreja. A fundamentação da igreja está em Cristo. Não há igreja, irmãos,
igreja verdadeira sem Cristo. Não há igreja verdadeira sem palavra. Não há igreja verdadeira sem essa verdade. Você pode ter muitas coisas. Você pode ter festa, você pode ter barulho, você pode ter choro, você pode ter gritaria, você pode ter histeria, você pode ter shows, muitos bons shows. Mas se não houver Cristo e a palavra dele, não é uma igreja. A igreja se fundamenta em Cristo e não na emoção do homem. Pedro vai apresentar isso. Crer em Cristo significa alicerçar-se nele. Na língua original, aqui no grego, ele vai remeter à palavra hebraica para crer e fundamentar. Crer e fundamentar são palavras semelhantes que partilham da mesma raiz, que é amã. E nisso vai evidenciar que crer não acontece apenas no pensamento, mas com toda a vida. Crer no Senhor, à luz do texto original, da raiz etimológica da palavra, é a ideia de fazer isso com a vida toda e não apenas com a mente. Crer e fundamentar têm a mesma raiz. Isso representa colocar a vida inteira. Estamos alicerçados em Cristo, amados, porque em Cristo temos segurança. Com a mensagem de Jesus Cristo não é simples. A palavra humana muitas das vezes não consegue traduzir para mim e para você as verdades daquilo que Cristo nos apresenta. Não é simplesmente entender de maneira cognitiva, mas é entender isso com a vida. A oferta de salvação que Deus deu a mim e a você, dando Jesus. E diante dessa oferta nós precisamos reagir e tomar uma decisão. A única reação correta diante disso é ter fé, é ser obedientes a Deus. Por isso Isaías 28, verso 16 diz assim: por isso diz o soberano Senhor, eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Aqueles que confiam em Cristo, amado, jamais serão abalados. A segurança está na convicção de não ser abalado, como Paulo diz lá em Romanos 10, 11. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Cristo Jesus é a nossa segurança. Mas é interessante que Pedro apresenta Jesus como segurança, mas também como pedra de tropeço para os desobedientes. Amados, a incredulidade, na maioria dos casos, é a expressão do não querer obedecer. O incrédulo é desobediente por natureza. E isso vai trazer uma consciência para mim e para você. Nós precisamos entender que aqueles que não creem, aqueles que descreem da palavra de Deus, eles são automaticamente desobedientes. Então, se eu e você não crermos integralmente na palavra de Deus, também nos tornaremos desobedientes. Isso de forma alguma representa primordialmente uma questão da razão, mas da vida inteira. Porque essa razão também aqui, a incredulidade é chamada de desobediência. A vida inteira precisa ser uma vida de integridade e obediência, porque não é apenas a mente, mas as nossas ações, elas não são ações de obediência, são ações de incredulidade, nos tornamos desobedientes. E é interessante que quando ele fala daqueles que foram rejeitados, pedra de tropeço, a pedra que foi rejeitada, ele, aqui no verso 7, a pedra que os construtores rejeitaram. O tempo verbal de rejeitado aqui está no pretérito. E esse tempo preserva a relevância dessa pedra para a atualidade. Ela foi rejeitada e continua sendo rejeitada. Só há na Bíblia duas possibilidades. A possibilidade da obediência ou a possibilidade da desobediência. Não há um meio termo. É uma posição polarizada. Só há dois lados. Hoje ainda, há muitas pessoas que rejeitam a pedra viva. Colocam-se em oposição ao veredito de Deus
e os desobedientes tropeçam e caem. Amado, deixa eu dizer uma verdade para você. Esse texto não está falando que Deus colocou pessoas para a desobediência. A Bíblia não ensina que Deus destinou pessoas para a destruição, para a desobediência ou para a incredulidade. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que Deus dispôs para todas as pessoas que são desobedientes, a possibilidade de salvação. Mas aqueles que não a quiserem, esses já estão condenados, como João 3,17 diz. E eles serão considerados desobedientes. E desobedientes se machucam e caem. Mas nós podemos ser obedientes. Devemos ser obedientes. Não com a palavra, não com a mente, mas principalmente com a conduta de uma vida. Com a vida inteira. Pois para isso fomos chamados. E a terceira coisa que eu quero falar com você nessa noite é pensar que esse testemunho que vai produzir unidade, ele só é possível se temos a consciência de uma missão sublime. Olha o verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro vai agora enfatizar alguns privilégios dos cristãos. Diante da condição de servo de Cristo, nós somos colocados em uma nova posição. E essa posição deve ser exemplificada com a vida de cada um de nós. E aí Pedro vai trazer a consciência minha e sua, assim como fez com aqueles irmãos que foram os destinatários originais da carta, dizendo, olha, vocês são um povo especial. Esse povo especial que Pedro vai dizer com as referências de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Que são qualidades que nós recebemos e que agora são exemplificadas com uma série de títulos, onde nós podemos destacar de maneira clara o sacerdócio real. Lá no verso 4, verso 5, melhor dizendo, Pedro vai falar do sacerdócio santo e agora ele vai dizer, olha, vocês têm um sacerdócio real. John MacArthur, falando sobre esse sacerdócio real, teólogo, ele vai dizer o seguinte, no presente momento, a igreja é o sacerdócio real que se mantém unido com o sacerdote real, Jesus Cristo. A igreja tem um sacerdócio real. Esse sacerdócio real, amados, é o serviço real prestado ao Senhor. E Deus não precisa de nada que temos. Então prestamos serviço ao Senhor servindo ao próximo. Prestamos serviço ao Senhor nos entregando ao outro. As mensageiras têm uma atividade que elas fazem que recebe esse nome, serviço real. Por isso precisamos fazer o serviço real, de maneira em que estejamos ligados ao principal sacerdote real, que é Cristo Jesus. Não só um sacerdócio real, mas também somos a nação santa. Esse povo que pertence a Deus, que está separado para o serviço dele. Isso significa dizer, amados, que somos um povo especial, temos uma missão especial, porque fomos convocados para viver desse modo, um modo diferente, viver entre os povos e constituir um só povo. É viver espalhado sobre a face da terra, sobre muitos nomes, muitas denominações, muitas bandeiras, mas ser um só povo, o povo de Cristo Jesus, formado por um conjunto, formando um único conjunto por meio de Cristo Jesus, com uma finalidade, separados para o serviço do Senhor. Há um hino do cantor cristão que diz, no serviço do meu rei sou feliz. Não há privilégio maior do que servir ao rei. E ele continua, satisfeito e consagrado. No serviço do meu rei, eu sou feliz. A consciência da missão vai nos trazer uma vida transformada. E ele vai dizer, olha, nação santa, povo exclusivo de Deus. Amado, quem experimentou a intervenção resgatadora de Deus em sua vida,
O transformar de Cristo não pode se silenciar a esse respeito, uma vez que sabe que foi arrancado do poder das trevas e transferido para o senhorio libertador de Cristo Jesus ressuscitado. Cristo nos ressuscitou das trevas e nos aproximou de Deus, porque trevas significa distância de Deus. Pedro vai dizer, para anunciar as grandezas daquele que os chamou para a sua maravilhosa luz. Consciência da missão é saber que precisamos ter e viver de maneira exemplar uma vida transformada. Isaías capítulo 42, verso 16 diz assim, conduzirei os cegos por caminhos que eles não conhecem. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei os retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Há uma música do Hagios que eu gosto muito que diz, não há trevas que ele não possa dissipar, nem barreiras que possam conter seu amor. Amados, não há trevas tão densas que a luz de uma vela não possa dissipar. Não há trevas tão poderosas que a luz de Cristo não possa transformar. A consciência da missão nos leva a anunciar a grandeza de Deus. E essa palavra, para anunciar as grandezas, a palavra anunciar é uma rapax legomenas, lá no original do grego. A pax legomenas é uma palavra que aparece, é uma palavra incomum, ela só aparece uma vez. E essa é uma delas. Anunciar no português aparece muitas vezes, mas o termo grego para isso é um termo especial que Pedro usou, que significa tornar conhecido. Nós precisamos tornar conhecido a grandeza de Deus. No grego, consta um termo que se refere à proclamação com uma exclamação enfática. E o grego é original. O povo de Deus da nova aliança tem o motivo para anunciar largamente as proezas do Senhor. E esse motivo é ser povo de Deus. A palavra grega para proeza significa grandeza, ou grandeza, se é areté. E ela tem muitas facetas. Da mesma maneira em que anunciar significa tornar conhecido, as grandezas, ela é uma palavra que tem muitas traduções. E aí Lutero, reformador, ele na sua antiga tradução, ele vai usar essa mesma palavra areté para traduzir por virtude, com uma conotação moral. Então Lutero, numa primeira tradução, anunciou a grandeza de Deus na transformação moral do homem. Aí no futuro, na medida em que as traduções avançaram, a tradução revisada de Lutero traz a ideia de benefícios, o que é mais correto de acordo com essa palavra. Enquanto nós limitamos a ideia de transformação, de grandeza de Deus a uma vida material, a esfera material, nós não entendemos o poderoso ato de Deus da salvação. A grandeza de Deus não tem apenas a ver com aquilo que Deus faz no âmbito humano, no âmbito material, mas a grandeza de Deus tem a ver com pegar homens e mulheres como eu e você, pecadores, maus, com o coração mau, porque somos maus, e nos fazer povo escolhido de Deus, nação santa, sacerdócio real. Essa grandeza deve fazer o nosso pulmão se encher para fazer conhecido o nome do Senhor. Por isso testemunhar é importante. E aí, palavra que citada aqui, lá de Isaías 43, 21, que no idioma hebraico significa louvor, glorificação, fama, façanha, também usada para grandeza. Grandeza no grego é areté, mas lá no hebraico é teliá, que significa façanha, virtude. As que nós precisamos anunciar as façanhas de Deus. Isaías 43, 21 diz assim: ao povo formei para mim mesmo, a fim de que proclamassem o meu louvor. São palavras correlatas em idiomas diferentes, mas têm a mesma ideia. A nossa missão, amados,
é anunciar as grandezas de Deus. Não há grandeza maior do que se tornar filho de Deus. O melhor de Deus não está por vir. Ele já veio na cruz do Calvário. Foi dado para mim e para você como sacrifício vivo. Cristo Jesus é o melhor de Deus que veio. Por isso nós podemos concluir lendo o verso 10, que diz assim: antes vocês nem sequer eram povo, ou seja, vocês não eram povo de Deus, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, somos o povo de Deus quando recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Estamos fundamentados em um alicerce firme, e esse alicerce é Cristo. Esse alicerce não é a reunião, não é o barulho, não é a gritaria, é Cristo. E recebemos o benefício dessa união. Estamos sendo colocados por Deus nesse edifício, sendo usados por Deus. E Pedro, ao elencar essas verdades, ele nos convida a viver uma vida que testemunhe essas verdades. Por isso eu quero concluir fazendo essa pergunta a você. A sua vida tem produzido qual testemunho? Que testemunho você tem demonstrado? Eu quero convidar você nessa noite, antes de orar e encerrar esse culto, a Joana vai cantar uma música que diz: leva-me além. Eu quero te desafiar a cantar essa música como forma de oração, pedindo ao Senhor que te leve além, como diz no verso 4, além para se aproximar dele, para se santificar, para ter uma vida exemplar, para ter uma vida de testemunho, para poder estar alicerçado no Senhor, tendo consciência da missão. Logo após a irmã Joana cantar, eu quero orar pela sua vida. E assim estaremos encerrando o nosso culto. Irmã Joana, vai nos conduzir nesse momento.